Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um Conversadamente. Como vocês já vão sabendo, e a maioria já me conhece, sou a Vera Bonvalor, sou a diretora aqui da Associação novamente. Venho dar-vos as boas-vindas e começar hoje o Conversadamente de hoje, cujo tema é, António, diz-me o nome certinho que está no cartaz. Então, e o nosso tema de hoje é a saúde mental após o dano cerebral, desafios e perigos. E temos connosco. Muito bem. E quem vai desenvolver o tema e falar disto connosco é a doutora Sandra Guerreiro, que já muitos de vocês conhecem, técnica de reabilitação e reintegração profissional no Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, para além de um currículo bem maior que não vos vou contar, mas que já vamos nós novamente conhecendo e trabalhando com há muitos anos, mesmo muitos anos. A novamente foi criada com muita ajuda do conhecimento e sabedoria da doutora Sandra Guerreiro e desde então não nos temos separado. Eu queria lembrar a todos como é a dinâmica do conversadamente, portanto vamos mantendo os microfones desligados, tanto faz como quiserem, câmara ligada ou desligada, isso é conforme as vossas internets permitirem. Na altura, a doutora Sandra Guerreiro vai primeiro falar-nos um pouco do tema e depois eu e o António voltamos aqui ao microfone e vamos colocando perguntas que entretanto vos surgiram e escreveram no chat, ou então dizem-nos só pelo chat ou levantam a mão a dizer que querem fazer uma pergunta. Portanto, vamos ouvindo a doutora Sandra Guerreiro e conforme se lembrem de coisas que querem colocar de perguntas, ou escrevem no chat ou avisam-nos que querem fazer uma pergunta. Está bem? Portanto, é importante manterem os microfones desligados. Se os ligarem sem querer, o António ou eu vamos desligando. Muito obrigada a todos. Doutora Sandra Guerreiro, olá, e vou-lhe já passando a palavra. Muito bem, obrigada pelo convite, Vera e António. É um gosto estar aqui convosco nesta colaboração com a Novamente e um gosto ver tantas caras conhecidas, algumas das quais eu tenho tido contacto mais próximo e mais no momento presente, mas estou a ver também aqui alguns rostos de gente amiga com quem já não vi há muito tempo. Então, de facto, a proposta do tema de hoje, estou a ouvir em eco, não sei se, ok, acho que já passou. Hoje iríamos falar um bocadinho sobre a saúde mental após o dano cerebral, desafios e perigos, foi este o pedido que novamente me fez. É um tema que me é muito, muito caro, trabalho com pessoas com lesão cerebral adquirida há muitos anos e claro que a saúde mental está no centro da nossa intervenção e da nossa preocupação. E começava por vos dizer qual é que eu acho que é o grande desafio após uma lesão cerebral adquirida. Julgo que o grande desafio é a aceitação. É a aceitação da lesão, das suas consequências e a capacidade de reconstruir um projeto de vida que seja gratificante, que seja realista, mas que traga satisfação. Costumo dizer que há muitos caminhos para a felicidade, certamente que a lesão vem atrapalhar, vem condicionar, vem mudar muitas vezes o rumo de um caminho que estava a ser percorrido e este é um desafio, aceitar aquilo que aconteceu. O perigo maior, julgo que é ficar preso na ideia de regressar à condição anterior. E no fundo o desafio e o perigo estão os dois relacionados. E trazia-vos aqui, partilhava uma frase de um autor contemporâneo que trabalha estas questões da saúde mental e como é que nós concebemos a nossa saúde, como é que nós concebemos os desafios que nos vão surgindo na nossa vida e eventualmente vamos revisitando esta frase depois durante a nossa conversa. E ela diz-nos que a forma como definimos um problema define também a sua solução.
E nenhum de vocês escolheu a lesão, escolheu ter esta lesão, escolheu ter uma doença, seja ela por AVC, seja um aneurisma, tenha sido uma infecção, um tumor cerebral ou um acidente que provocou um traumatismo. Isto não aconteceu com a vossa vontade e não há resposta a algumas perguntas que vão estando presentes, especialmente numa fase inicial, em que cada um de vocês certamente já se questionou porque é que isto me aconteceu a mim, por quem eu, o que é que eu poderia ter feito para evitar, qual é a minha responsabilidade, o que é que eu faço com isto. De facto, não há respostas para estas questões. A verdade é que nós não controlamos tudo e não escolhemos estar numa situação como estas, mas podemos escolher como reagimos a ela, como lidamos com as consequências do dano cerebral ou da lesão. E é aí que está a nossa liberdade, a liberdade de cada um de vocês e o vosso poder de escolha e a vossa margem de manobra. Aceitar passa por compreender, por conhecer o funcionamento da nossa mente, conhecer o funcionamento do corpo e aprendermos a lidar com os sinais, com as nossas reações. E a esse propósito, eu gostava depois de partilhar aqui convosco esta definição sobre o que é saúde e a saúde mental, de falar um bocadinho sobre o sistema nervoso autónomo, para vos falar sobre as nossas respostas automáticas de sobrevivência. Algumas das respostas que por vezes são tão intensas e que parecem desadaptativas. Mas retomava então aqui ao conceito de saúde. O que é que a Organização Mundial de Saúde nos diz? Diz-nos que saúde é um estado completo de bem-estar físico, psicológico e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, neste caso de incapacidade. A saúde mental é definida como um estado de bem-estar no qual o indivíduo conhece as suas capacidades e eu diria que também conhece as suas incapacidades, é capaz de lidar com o stress normal do dia-a-dia, é capaz de trabalhar de forma produtiva e capaz de contribuir para a sua comunidade, ter um propósito e de se sentir útil. Depois de uma lesão cerebral, há dois sintomas ou duas queixas ao nível do mal-estar psicológico que são as mais prevalentes, as mais frequentes. Elas são a ansiedade e a depressão. E para entendermos a função destas respostas, que por vezes são respostas em emoções intensas, e então dedicar algum tempo a falar sobre o funcionamento do sistema nervoso autónomo e ligar depois este conhecimento a uma prática que se calhar alguns de vocês que tenham trabalhado comigo e no centro mais recentemente tiveram a oportunidade de experimentar, que é o treino da atenção plena ou o mindfulness. E no final queria-vos trazer a ideia de que o bem-estar não é sinónimo de saúde mental e que é possível trabalhar na promoção da saúde mental, apesar de existir uma doença ou uma condição de saúde crónica que possa ser incapacitante ou de alguma forma incapacitante. E terminar com esta ideia que não temos de combater a doença ou a incapacidade, mas temos de promover o bem-estar. Então, trazer-vos aqui um bocadinho esta ideia do sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso autónomo funciona, como o termo diz, de forma autónoma, sem ser pela nossa vontade, sem ser com a presença da nossa consciência. E oferece-nos três estados. Um estado de segurança e de conexão, e este é o estado que responde a uma necessidade básica de todos os seres humanos, que também é partilhada com os mamíferos,
que é estar em conexão, estar em relação com os outros. Nós somos seres sociais, não somos seres isolados e precisamos dos outros para crescer, para nos sentirmos em segurança e para nos realizarmos. E este é o modo onde nós queremos ancorar a nossa experiência, este modo de conexão e de segurança. E depois temos duas respostas, ou dois outros modos, dois outros estados que correspondem, eventualmente, alguns de vocês já ouviram falar sobre o sistema nervoso simpático, que é um sistema que nos ativa para a ação, que inunda o nosso organismo com adrenalina e com cortisol, que é a hormona da ansiedade e do stress, e que nos mobiliza. E que temos duas respostas típicas, a luta e a fuga. A luta, e cada uma destas respostas tem um contínuo, nós não temos que estar sempre no máximo desta resposta, mas estamos em luta para nos defendermos, para reagirmos a algum sinal de perigo, ou optamos por nos retirarmos de um contexto que possa parecer ameaçador. E depois há um outro modo, um outro estado, que é o parasimpático e que é o sistema de imobilização. É a nossa resposta mais antiga em termos da evolução do ser humano. Há quem fala até no cérebro do réptil e no cérebro do mamífero e, portanto, esta é a resposta mais antiga, que é a que nos imobiliza. É uma defesa, é uma resposta de defesa e uma resposta de sobrevivência que nos desativa o sistema, que abranda, por vezes até ao ponto de parecer que estamos em estado de hibernação. Em inglês estas três respostas são conhecidas pelos 3 Fs, porque é fight ou flight, de luta e de fuga, e o freeze, que é o congelamento, que é este modo de imobilização. E falo-vos sobre a neurobiologia e este sistema para vos dizer que estas são respostas de sobrevivência, são respostas que nos permitiram chegar até hoje e evoluir em segurança. O nosso sistema nervoso está formatado para nos proteger em primeiro lugar, mas também para nos conectar. E é nesta resposta a estas duas necessidades, ter segurança e ter conexão, que muitas das vezes o nosso organismo reage. Claro que uma lesão cerebral é uma ameaça para o organismo, é uma ameaça à nossa existência, portanto é natural que haja respostas muito intensas e altamente ativadas em algum destes estados. Cada um terá, se calhar, uma resposta mais prevalente, mais frequente. Há bocadinho eu dizia-vos que que este estado funciona de forma autónoma, quase que automática, sem passar pela nossa consciência. E é verdade, mas nós temos a possibilidade de ir aprendendo, de nos ir conhecendo um pouco nas nossas reações. E como é que nós podemos fazer isto? Sabendo, em primeiro lugar, que a mente e o corpo estão em ligação e estão em ligação neste sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, mesmo que a nossa consciência não esteja a compreender e a perceber o que se está a passar, o sistema está sempre a dar sinais de perigo e sinais de segurança. E dá esses sinais ao corpo e o corpo transmite, reage com a ativação do ritmo cardíaco, com eventualmente algum desconforto ao nível do peito, ao nível da barriga, suor, tremores. E a verdade é que nesta comunicação entre o cérebro e o corpo, 80% faz-se de baixo para cima, faz-se do corpo para o cérebro, para a consciência, e só 20% é que é no outro sentido.
E nós habitualmente estamos um pouco desconectados do nosso corpo, não damos atenção aos sinais. E se nós aprendermos a dar atenção aos sinais, se nós nos focarmos no nosso corpo, nós podemos perceber como é que estamos a reagir e podemos compreender inquietações, sinais de perigo e ir respondendo a elas de uma forma mais consciente e menos em registro de automatismo. E não sendo autónomo, não podendo ser controlado pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, nós podemos entrar em contacto. E podemos entrar em contacto e podemos procurar regular, primeiro estando atento e compreendendo os sinais e depois através da respiração. A respiração nós controlamos através da nossa vontade, nós podemos abrandar a nossa respiração e quando nós abrandamos a nossa respiração, abrandamos o ritmo cardíaco e todo o sistema pode abrandar e desativar um pouco se a mobilização for excessiva. E pelo contrário, podemos, através da respiração, de uma respiração mais intensa, mais ofegante, a ativar o sistema se ele estiver muito desativado. E é aqui que entra um bocadinho este conceito da atenção plena, de treinar um observador interno nosso, que está atento aos sinais do nosso corpo, que observa de uma forma intencional, que observa com um propósito de descrever, de compreender e não de controlar, não logo de mudar. Isto significa observar sem julgamento, sem crítica, sem avaliação, só descrevendo aquilo que acontece. E desta forma nós vamos criando algum espaço, nós vamos criando algum distanciamento desta resposta mais impulsiva, mais imediata e ganhamos liberdade para uma resposta mais consciente, mais voluntária e eventualmente podermos depois ir mudando alguns padrões de resposta que possam ter ficado de alguma forma rigidificados. Todos nós temos a nossa experiência de sobrevivência, temos as nossas respostas mais automáticas e se nós conhecermos os nossos padrões e se os soubermos entender os seus sinais, podemos através da respiração e desta observação atenta ir regulando um pouco esta resposta e ganhar um pouco mais de sapiência, eu direi. Autoconhecimento traz-nos sabedoria para reagir de uma forma que seja mais concordante, mais adaptativa, mais concordante com a nossa vontade. E esta questão é especialmente importante nas lesões frontais, quando é mais difícil pôr o pé no travão e travar este impulso, não é? E pensar antes de agir é algo que nós vamos falando muitas vezes e com frequência também nos nossos grupos de reabilitação no CRPG, aprender a travar este travão de uma resposta impulsiva. E agora trazendo, e só fazendo aqui uma ligação entre a ansiedade e a depressão e estes modos que vos falava, estes estados, o estado de mobilização, o estado simpático, é um estado onde a ansiedade pode ser muito intensa e a ansiedade pode ser necessária, a ansiedade pode ser produtiva, quando é em excesso é que pode ser bloqueadora. E por outro lado, um estado depressivo que se caracteriza por tristeza, por pouca capacidade de reação, por vezes também é uma resposta adaptativa. É preciso dar tempo às emoções para curar
para curar, para permitir o processo, processar este processo de perda, uma lesão cerebral significativa, grave, traz de facto incapacidade, e isso significa aceitar estas perdas, e a tristeza ajuda-nos nesse sentido, ok? E portanto estes estados são respostas adaptativas, são respostas normais, das quais nós não nos queremos livrar, queremos só criar flexibilidade no nosso sistema para podermos mobilizar-nos para outros estados. Quando estamos colapsados, quando estamos neste estado de inação, podermos mobilizar e a partir daí estar num estado de maior segurança e conexão com os outros e conexão connosco também e com a nossa experiência interna, que é também o propósito da atenção plena e do mindfulness, é ajudar-nos a estar, a ganhar tolerância para estarmos com o desconforto, para estarmos com os pensamentos que por vezes são incomodativos, para estarmos com alguma dor corporal, ganhar tolerância e resiliência para esta condição que é certamente difícil. E, por último, para terminar assim aqui este momento mais de explanação, falar-vos sobre um modelo dos 2 contínuos na saúde mental. Nós temos, podemos ter um eixo horizontal que identifica a sintomatologia, e pode ser ansiosa e depressiva, temos num extremo a sintomatologia intensa e no outro extremo sintomatologia ligeira. E depois temos um eixo na vertical que é o eixo do bem-estar. Podemos ter o que significa, são eixos de alguma independência, eles têm correlação, mas também são independentes. Significa que é possível ter uma doença mental ou ter uma condição de saúde crónica e ainda assim ter elevados níveis de bem-estar. E o contrário também acontece, não ter nenhuma doença mental, não ter nenhuma doença, sintomatologia, mas ter baixos níveis de bem-estar. E isto significa que nós podemos nos focar na promoção do bem-estar em vez de combater a doença ou combater uma condição crónica. E, portanto, era essa a minha proposta, focarmos no bem-estar das pessoas que vivem numa condição de saúde, numa condição de funcionalidade, onde vêem diminuída, de facto, as suas funções, algumas das suas funções, com consequências também em termos da sua participação nos vários contextos sociais. E considero que o foco dos serviços e das instituições que trabalham no âmbito da saúde mental se devem focar na promoção das oportunidades de inclusão social como a prioridade para o bem-estar. Temos de ter ativismo social, temos de desafiar o estigma e a discriminação e promover o bem-estar social e a integração, e novamente incorpora claramente esse propósito, e é através dessa integração social na comunidade mais restrita da família, numa comunidade mais alargada, através de um contexto produtivo, o trabalho, a inclusão no trabalho, seja ele um trabalho protegido, seja ele um trabalho em regime de voluntariado ou pelo contrário, dentro do mercado normal de trabalho, mas onde a pessoa tem a oportunidade de se sentir útil, de desenvolver um propósito para a sua vida, uma vida que é gratificante, de promover a sua autonomia, mesmo que a autonomia tenha restrições.
de promover o seu crescimento pessoal através do autoconhecimento, através da sua capacidade de adaptação para lidar com as dificuldades, para ir superando as dificuldades e também através do crescimento social nas relações com os outros e na integração social. Há obstáculos e dificuldades, certamente que sim. O estigma sobre a incapacidade, sobre a deficiência, sobre uma condição crónica, sobre a doença mental, são claramente obstáculos e dificuldades com os quais nós nos deparamos em conjunto e quem vive esta condição de saúde se depara certamente. E isto traz um sentimento de desvalorização, de vergonha e muitas vezes leva ao isolamento. E nós precisamos de contrariar esse ciclo criando oportunidades de inclusão, criando grupos de integração como este grupo que é novamente e estas iniciativas que vão promovendo a partilha, a conexão e o sentimento de pertença. E só para concluir, dizer o que é que também nos pode ajudar. Os exemplos de superação, os vossos exemplos, os exemplos de cada um de vocês, os vossos testemunhos, os testemunhos partilhados do vosso caminho desde a lesão cerebral, desde a sobrevivência do dano às vossas conquistas. Esta partilha entre todos é um alento para quem não vive na condição pessoal, na primeira pessoa, como é o meu caso, mas com quem trabalha com esta população e acho que a Novamente promove e eu deixo-vos depois também esse convite para se irem inspirando nos momentos mais difíceis, nos testemunhos das pessoas que partilham um bocadinho a sua superação, sabendo que este é um processo em contínuo. Não fica resolvido, é algo que nós vamos fazendo ao longo desta caminhada. Obrigada, doutora Sandra. Muito interessante estas técnicas do mindfulness e as suas propostas e desafios e realmente esta nossa forma de lidar com a doença que diz tanto. Eu, antes de passar para as perguntas, vou ler aqui algumas trocas de mensagens, não são perguntas, foi uma conversa paralela que se gerou a comentar o que a doutora Sandra ia dizendo. O António Cerqueira começou tudo com um comentário em que dizia: para termos sucesso na cura temos que interiorizar que temos a doença. A Carolina comentou fight, flight, rest and digest. E o António disse: uma pessoa para estar bem fisicamente primeiro tem que estar bem mentalmente. O José Bel também entrou na conversa e lembrou: o TCE não é um mundo pior nem melhor, é diferente. Não podemos voar, respirar debaixo da água, nem uma data de outras coisas que existem. Boa tarde, doutora Sandra, e saudades. Beijinhos, José Maria. É o José Maria Bel. O António voltou a dizer: porque será que já há algum tempo me sinto como se nunca tivesse sofrido um TCE? Pelo contrário, sinto-me feliz como nunca. Será que estou a recuperar as células que queimei? A doutora Sandra vai lhe responder daqui a bocadito. Embora eu ache que era uma graça, mas enfim, vamos ver. Carolina diz: porque talvez ao deixares de fazer o que fazias, focaste a tua atenção noutras coisas. Eu estou a fazer é que porque estás aí. Focaste a tua atenção noutras coisas e essas realmente eram as que te faziam feliz. Digo eu, não é a minha área. O António reforça: a tristeza é um tipo de morte lenta. E a Carolina diz: por isso tudo o que deprime eu assobio para lado. É música. A Marta diz:
concordo 100%. Primeiro, o facto de estar de baixa médica permite-me ter tempo para explorar outros interesses, ter mais tempo para mim e para os outros, dar mais valor a coisas que não dava nem sequer reparava antes. Sinto que o TCM trouxe novas experiências e vivências. E a Carolina até diz que não são novas, estiveram sempre lá, tu, entre parênteses eu, e com o stress dia a dia passávamos despercebidas estas coisas. Pronto, foi muito giro ver estas observações que aqui colocaram, que é a opinião dos que escreveram, mas se calhar de outros que também não escreveram e que sentem o mesmo, que passaram a ver coisas que não viram e a ter tempo para viver e a dar passos com mais sabor, coisa que não faziam antes, que corriam, não é? Eu vou aqui entrar com uma pergunta, se bem que ainda tem a do António, que pergunta como não se sente, que se sente mais feliz nem se teve TCE, será que recuperou os neurónimos que perdeu? A doutora Sandra depois dá-lhe dizer. Mas deixo com outra pergunta. Há uma grande tendência para a pessoa que teve um TCE entrar em depressão, principalmente depois da alta hospitalar. Como é que se pode evitar isto? Pronto, e vou andando pergunta a pergunta. Sim, é verdade e é natural que assim seja, não é? Há uma fase inicial do internamento em que estamos todos em modo de emergência, está o próprio, está a família, estão os profissionais de saúde para garantir a sobrevivência. E depois no regresso a casa e no regresso à vida normal, a pessoa começa-se a confrontar com as suas dificuldades, começa-se a perceber de outras dificuldades que se calhar não estavam tão visíveis, porque numa fase inicial todo o foco é para a recuperação motora, para a funcionalidade da vida do dia-a-dia e, portanto, cada vez que a pessoa se vai confrontando com as suas dificuldades, é natural que haja um processo de luto associado, não é? Há uma tristeza que surge, pode haver sentimentos de desesperança, de desamparo, de incapacidade, e isto pode ser assoberbante. Mas é uma reação normal, é uma reação natural e é preciso passar por isso. Às vezes costuma-se dizer é preciso bater no fundo para depois começar a subir, não é? Isto faz parte da tomada de consciência, da compreensão das coisas que estão a acontecer e ela tem que ser por etapas, porque ninguém tem capacidade para processar tanta coisa de uma só vez. Como é que nós podemos evitar? Em primeiro lugar, tendo suporte, não é? Tendo o apoio próximo das pessoas que fazem parte da família, dos amigos, dos profissionais de saúde. É um processo de longo curso, não é? Isto não é um sprint, é uma maratona e vai haver altos e baixos. E eu diria que é preciso estar atento à tristeza e a estes sinais, porque significa que cada um de vocês precisa de dar atenção e procurar depois o apoio e o suporte externo que possam ajudar a reconquistar participação, autonomia e estes sinais de recuperação que vocês iam partilhando aqui no chat, não é? Se calhar repensar nas prioridades da vida, descobrir os pequenos, as pequenas coisas que nos trazem felicidade, ir aceitando que não conseguimos, como dizia o José Belo, voar ou não conseguimos estar debaixo d'água e dar valor àquilo que temos. Estava a ouvi-la, estava a pensar, portanto faz mesmo parte e até é importante nós, às vezes quando temos momentos em que estamos a deparar com uma dura realidade, até é importante de facto passar por isso e depois vamos dando a volta, não é? É sim senhora, faz parte do percurso e eu posso dizer na minha experiência no centro, por vezes
nós percebemos numa fase inicial que a própria pessoa não tem total consciência das consequências do dano, não tem ainda uma compreensão. E se calhar essa falta de consciência está a protegê-la de alguma maneira também de uma dor, da dor dessa perda, porque precisa de processar perdas que são mais evidentes. E nós vamos tentar ajudar a tomar consciência, porque compreendendo as limitações a pessoa pode usar outros recursos para lidar com a incapacidade. E não compreender significa perpetuar a incapacidade e o sentimento de impotência. E às vezes, quando nós começamos a intervir, um primeiro efeito pode ser de tristeza, há um primeiro impacto, pode ser de depressão, às vezes é preciso entristecer-nos para depois podermos recuperar. E, portanto, nós não temos que evitar a todo custo a tristeza, ela tem um papel muito importante, todas as emoções são adaptativas, todas elas têm uma função. Claro que se forem muito duradouras no tempo e se ocuparem todo o espaço e se nos impossibilitarem de agir, e é preciso fazer uma intervenção mais clínica, mas não temos que rejeitar estas fases, são fases naturais que fazem parte do processo. Doutora Sandra, embora nós gostamos do conversadamente, mais focado para as pessoas com traumatismo crânio, mas vou-lhe fazer uma pergunta em relação aos cuidadores. Também eles, pai, mãe, cuidadores, os irmãos então, a diferença é muito grande, vivem realizar do acontecimento em tempos muito diferentes e às vezes há uns que não querem nunca chegar a essa realidade ou aceitar a realidade, o que não é para nós novamente, às vezes não é de todo mal, porque às vezes um pai que leva mais tempo a aceitar que o meu filho fica assim, também é um pai que o trabalha mais na reabilitação e procura soluções, mas há sempre uma altura, principalmente alguns anos depois, em que nós, os cuidadores, temos que realmente aceitar, ou que temos que aceitar que o meu par, cuidador, o meu marido ou a minha mulher, está a aceitar isto de maneira diferente. Como é que podemos aconselhar a não lutarem contra o outro cuidador e perceberem que ele tem outro tempo, outra forma, ou devem abrir os olhos ao seu cônjuge? Como é que diria que isto poderia funcionar? É que, de facto, o desafio e o risco, que falava logo no início, é para o próprio e é para os familiares. O desafio de aceitar a incapacidade e as consequências da incapacidade também é para o familiar, não é? E o risco de ficar presa à ideia de que o seu familiar regresse à condição do passado também é um risco, isto é sistémico, e de facto nós não vivemos de forma isolada e portanto é um caminho que se faz em conjunto e os familiares também o têm que fazer, e é verdade que cada um tem o seu tempo e que às vezes não estamos todos alinhados nestes tempos. Eu fui aprendendo com a minha prática e com a minha experiência que nós profissionais também temos que aceitar que os familiares e que as próprias pessoas têm o seu tempo para fazer o seu caminho, que às vezes nós não podemos acelerar. Às vezes também somos impotentes nisto, também gostaríamos de promover esta mudança, mas julgo que o que temos que fazer é estar presente para aquilo que vai surgindo, perceber estas dificuldades, os familiares também perceberem que é um processo seu, que às vezes eles também precisam de ajuda, também precisam de um contexto mais, de um processo terapêutico, de um espaço para cuidar das suas perdas. Há mudanças de papéis, há sobrecarga certamente nos cuidadores, pais que numa fase mais avançada da vida ainda têm que continuar a ter um papel de cuidador quando a expectativa já não seria essa,
cônjuges que perdem de alguma forma o seu companheiro como ele era antes da lesão e, portanto, este caminho, este processo de aceitação é um caminho também que tem que ser feito pelos familiares, e aqui a partilha das experiências entre pares, em grupos de famílias, pode ser também muito, muito importante, muito valioso. O trabalho profissional é certamente valioso, mas o trabalho de pares, o sentir que não está sozinho nesta situação, que pode partilhar e que tem alguém que compreende, não muda a realidade, mas ajuda a lidar com ela. Obrigada. A propósito das famílias, nós vamos começar dia 14 um grupo de apoio a famílias. Aqueles que ainda não sabem vão estando atentos às redes sociais, porque vão começar as inscrições muito brevemente. O António, a propósito do que a doutora Sandra estava a dizer, queria fazer uma pergunta. Vou passar o microfone ao António. Sim, já agora aproveito. Desculpa. Muitas das vezes falamos do processo de recuperação e de um processo terapêutico para a pessoa que sofreu um determinado dano, e a questão do cuidador fica muitas vezes Descuidado. ou descuidada, Ou não descurado, sei, ou sim. descurado, sim, não sei qual será o termo, mas se calhar um bom preditor do sucesso da recuperação da pessoa com dano, se calhar passará também por um processo, eu não vou dizer bom, o processo não é bom, mas um processo com cuidado e com apoio para a família e para as pessoas que são mais próximas. Sem dúvida, sim, sem dúvida. O primeiro apoio é na família, são nas pessoas que estão mais próximas, não é? E é muito importante que os cuidadores tenham o apoio que necessitam para poderem também dar o apoio que os seus familiares necessitam. E isso significa também ter poder desejavelmente ir alternando este papel, não assumir este papel em exclusividade. Ninguém consegue no longo prazo estar sempre neste papel. Todos nós temos as nossas necessidades. Nós conseguimos durante algum tempo pôr outra pessoa em primeiro lugar, mas não em contínuo, porque se descurarmos da nossa saúde e do nosso bem-estar, não vamos estar capazes também para apoiar o outro. Eu gosto de usar a metáfora daquela ideia e daquela instrução no voo que nos dizem sempre os hospedeiros e as hospedeiras, que se houver uma despressurização dentro do avião, e se tivermos crianças, nosso cuidado, primeiro temos que pôr a máscara em nós e depois é que pomos a máscara na criança. E claro que em situação de emergência não é assim que funciona, mas como se trata de uma situação crónica, é preciso ir intercalando, é preciso ir tendo este suporte também para poder cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas que são um suporte importante para as pessoas com lesão cerebral. E a propósito, pergunta-me um cuidador: quando entro num conflito com o meu filho, porque tive um traumatismo crânio, e uma forma de relacionar com ele que sistematicamente leva à discussão, e eu não saber como lidar com a sua teimosia crónica, como é que eu posso ultrapassar isto? Sim, de facto, às vezes pode ser muito desafiante conseguir ter a presença suficiente para não nos envolvermos no mesmo modo, não é? Costuma-se dizer que um teimoso não teima sozinho, não é verdade? E, portanto, isto são sempre padrões relacionais, são padrões de comunicação, são da relação.
E, portanto, é importante também esta capacidade do observador interno que eu falava e desta atenção, se os familiares também conseguirem ter, não é? Também conseguirem ter este trabalho e ganhar algum espaço para não entrarem também neste modo automático de reação deste padrão que acaba por alimentar uma discussão, não é? E conseguir também parar e respirar fundo e distanciar-se um bocadinho para conseguir ter uma outra resposta que promova a conexão e não a desconexão e o desentendimento. Este trabalho pode ser um trabalho paralelo com os familiares e também com a própria pessoa que sofreu o dano. Obrigada. Está aqui uma pergunta que vai dar panos para a manga, se calhar. Qual devia ser o caminho perfeito para a recuperação de um cérebro que sofreu uma lesão cerebral, um traumatismo crânio? Pois, não tenho resposta para essa pergunta, porque a perfeição acho que é sempre uma utopia, não é? Nós tentamos o nosso melhor em cada dia e tentamos ir percebendo as nossas dificuldades, as nossas falhas e tentar aceitar também que não somos perfeitos, a encontrar esse caminho e a reagir sempre da melhor forma. Eu diria que isto é um caminho por tentativa e erro, ver o que é que funciona, porque também as respostas do que funciona e do que vai promover a recuperação não estão pré-definidas, não estão uniformizadas, não há receitas únicas. Por isso, eu acho que o que é possível é ir tentando. E ir tentando com a atenção também de ir percebendo o que é que funciona bem para cada um de nós em cada momento. Ok, boa. Eu tenho medo de não conseguir as perguntas todas, mas tenho aqui duas. Estou a tentar ver as perguntas que fizeram, que talvez sejam as mais comuns a todos. Tenho aqui uma que tem a ver com o Covid. O Covid alterou algumas situações em casa, com desgaste e cansaço nas relações. Como poderíamos amenizar esta sequela que o isolamento trouxe? Sim, de facto, estes 2 anos foram anos de isolamento, de afastamento físico, não é? E isso significou menos conexão e, portanto, sobrecarga de um sistema que vai cedendo às suas dificuldades. Como é que nós podemos amenizar? Abrindo-nos, não é? Agora, o risco da infecção é mais um risco com o qual temos que saber lidar, não é? Mas acho que é muito importante esta integração em contextos fora de casa, uma participação mais ampla, mais diversificada. Todos nós beneficiamos disso, com ou sem lesão cerebral, todos nós precisamos de estar noutros contextos. Eu não posso partilhar, se calhar até um insight ou uma consciencialização que eu tomei. Eu tenho 2 filhas, neste momento já são as 2 adultas, a mais nova tem 18 anos, e enquanto mãe trabalhadora a tempo inteiro, desde o seu nascimento, vive aí sempre um bocadinho com esta culpa de não estar muito tempo presente para elas, para estar com elas o tempo de qualidade e o tempo de quantidade também. E depois vimos-nos confinados durante 24 horas, 7 dias por semana, vários meses, aqui os 4 em casa,
e eu percebi, não, isto não é o ideal. O ideal não é nós estarmos sempre juntos. Nós precisamos de ter outros contextos, nós precisamos de ter outras interações, porque senão entramos um bocadinho em loop aqui nas nossas discussões, nas nossas implicâncias, nas nossas dificuldades, e abrirmos, não é? Abrirmos nas nossas relações, termos outros contextos de participação, garante a saúde mental individual e a saúde mental da família também. E eu acho que isto é uma condição transversal e universal para todos nós. Portanto, é esta questão, participação, inclusão social nos diferentes contextos, com diferentes papéis, porque nós em casa, claro, temos tendência a ter se calhar sempre os mesmos papéis, os mesmos padrões de relacionamento, e noutros contextos somos pessoas diferentes ou estamos noutro modo de interação, e precisamos dessa oportunidade para desenvolver também essas facetas. Até me estou a lembrar, às vezes temos reuniões com a família em que está a família e a pessoa com o traumatismo, depois outras vezes estamos só com a pessoa no projeto Viver Novamente ou novamente à conversa, e de facto notamos, somos pessoas diferentes conforme estamos dentro da família ou fora da família, é isso mesmo. Tenho aqui uma pergunta, também poderá ter um ponto comum com alguns dos presentes. Tenho alguma ansiedade e medo de fazer coisas sem o apoio do meu cuidador. Não sei se devo tomar café, porque não sei quantos bebi, por isso prefiro perguntar a ele se posso beber o café. Troco-me um bocadinho quando apanho um táxi, não digo sempre bem para onde vou, por isso prefiro pedir ao meu cuidador que ligue para os táxis e que fale com o taxista, e etc, etc, de exemplos. E num conversadamente disseram que isso desgasta a minha mãe, que ela não tem vida própria. Mas se eu não consigo fazer as coisas sozinhas, então como é que eu posso fazer? Sim, a memória é uma das áreas e das funções mentais que é mais, que é muitas vezes afetada, com muita frequência é afetada, e isso retira autonomia, retira a capacidade ou percepção de competência, de ser capaz de lidar com estes desafios, não é? Saber para onde é que vão, qual é a direção que deve dar, orientar-se, e ter o apoio é importante, mas poder também utilizar as estratégias de registro, nós trabalhamos muito isso no centro, a compensação da memória através do registro externo. O nosso núcleo duro já não registra, é aceitar que não vai registar, mas nós podemos fazê-lo. Hoje em dia os telefones inteligentes são fabulosos para isso, são recursos para todos nós, não é? Ninguém se quer recordar de tudo. Eu também, se não registar informação, me sinto ansiosa e aflita porque não consigo lidar com todos os desafios. E aí, de facto, é muito importante ter um registro sistemático para poder confiar neste registro e para poder ter um sentimento de maior competência. Por vezes, de forma mais pontual, poderá ser necessário ter o apoio de alguém externo, mas de uma forma mais sistemática, ser capaz de compensar as suas dificuldades através do uso da tecnologia ou de uma simples agenda de papel e lápis, neste sentido de organização. Se vou sair, uma checklist, o que é que eu preciso de levar, qual é a morada. Estava-me a recordar daquele provérbio que nos diz que a gente antes de sair para mar, preparamos-nos em terra, não é? Preparamos-nos para os imprevistos e para as nossas necessidades, porque senão perpetuamos também este sentimento de dependência, que não é bom para o próprio e que naturalmente vai provocar desgaste na outra pessoa, especialmente se for muito continuado. Aí a aposta é estratégias de compensação da memória, registar e ser sistemático nisso. Obrigada. Eu
estou a recordar-me que nas famílias que nós ajudamos temos alguns casos que alguns de vocês conhecem, não são muitos, mas temos alguns casos em que não existe cuidador, a pessoa ficou sozinha. Se calhar teria comportamentos também como a pessoa desta pergunta, se calhar teria feito um telefonema para apanhar um táxi e recorrer à pessoa que confia, mas não tem ninguém que confia, e então essa pessoa teve mesmo que, à força toda, safar-se. E às vezes consegue, outras vezes corre mal, mas vai fazendo. Portanto, o que acontece às vezes é que não há sequer este cuidador para desgastar e há um bocado à força, as pessoas têm mesmo que recorrer a estas alternativas de suporte que vamos aprendendo. Sim, desejavelmente que não seja à força, que possa ser progressivo, não é? Não é a situação ideal. Mas sim, é natural que também haja alguma tendência da família de proteger numa fase inicial, não é? De ser o suporte, procurar resolver tudo, e depois isso pode também promover essa dependência, e nós por vezes temos que cortar um bocadinho esse ciclo, criar momentos de autonomia, trazer tranquilidade aos familiares para eles também poderem lidar com esta insegurança, não é? E dar espaço ao próprio de se tornar autónomo, de encontrar os seus recursos, de saber que se calhar vai se confrontar com a dificuldade, mas que há de encontrar forma também para a resolver. E sim, a necessidade também promove depois a competência, por isso também é trazer o desafio na dimensão certa para a própria pessoa sentir que aos poucos vai sendo capaz. Obrigada. Temos tão poucos minutos e eu venho aqui ao chat e então vou só ainda retomar algumas frases. O Zé Maria Belo lembrou que cada caso é um caso, as personalidades são diferentes. O António reforçou que já esteve no fundo do mar no princípio da história dele, mas agora sente que está num cruzeiro e que pensa não ter nervos, a vida é curta, não vale a pena, agora é a minha vez de ajudar os outros dentro dos meus limites, eu até queria doar sangue, mas não me deixam retribuir. A Marta diz, a inconsciência do dano ajudou-me a focar na reabilitação e a não pensar no acidente, nem de como poderia ficar no futuro, só aos poucos me fui apercebendo que existiam coisas anormais em mim, dificuldades que nunca tive. E a Isabel pergunta, qual a melhor maneira de lidar com uma pessoa sem sentido crítico e que se deixa enganar com facilidade? A Gabriela comenta que foi uma dessas pessoas. Eu acho que temos tão pouco tempo que vou deixar-lhe como esta, como sendo a última pergunta. Quando... podes só repetir a questão? Espera, desculpa, para eu me focar. Qual a melhor maneira de lidar com uma pessoa sem sentido crítico e que se deixa enganar com facilidade? Sim, é verdade. Às vezes a lesão pode diminuir o juízo crítico, não é? Até a capacidade de avaliar o risco. E nós temos a capacidade de reaprender, temos que encontrar a oportunidade para voltar a aprender, a avaliar os riscos com algum suporte e, no fundo, aqui os familiares ir permitindo correr alguns riscos para que a pessoa com dano cerebral possa ir lidando com eles, proteger de riscos maiores quando de facto há limitações significativas em avaliar o risco pessoal. Muito obrigado. Obrigada, doutora Sandra. Uma característica desse conversadamente é que o tempo voa num instante e de repente já são 7h30. E pronto, não vamos pôr mais perguntas, fica aqui a conversa, que eu espero que todos tenham gostado tanto quanto eu, porque isso significa que gostaram imenso.
Doutora Sandra, muito obrigada por ter estado este bocadinho connosco e por nos ter deixado a compreender melhor e com estas dicas fabulásticas. O António vai nos dizer quando é que é o próximo, conversadamente, e qual é o tema. E eu despeço-me já de todos e da doutora Sandra, muito obrigada. Obrigada pelo convite também e foi um gosto rever-vos. Até breve. Boa tarde, desculpem lá, só uma pergunta. Será que pode haver alguma sessão, talvez no futuro, de mindfulness também para os cuidadores? Fica já combinado, porque na sessão que nós temos com os cuidadores, acho que mindfulness já lá está. perfeito. Está lá já na lista. Não quero estar a mentir, mas creio que sim, é uma das nossas sessões. Pronto, então obrigada, porque nós também precisamos disso para podermos recarregar energias, para sermos capazes de lidar com eles diariamente e para seguirmos esta caminhada que vai durar, esperemos nós, muitos anos, com alguns progressos pelo caminho e melhorias. Obrigada, boa tarde. Também precisam da máscara de oxigênio, não é? António, quando é que é o próximo? Pronto, o próximo será na última segunda-feira de junho, que no caso será o dia 27 de junho, será sobre as acessibilidades físicas e não só, e será com a doutora Ana Garcia. E faço já o convite a todos para que possam assistir também. É da Accessible Portugal, a doutora Ana Garcia da Accessible Portugal, que é uma empresa que lida precisamente com esta questão das acessibilidades. Tem uma coisa que eu não vi mais ninguém fazer, que é um sítio onde nós podemos ir ver se realmente aquele sítio está acessível para pessoas com algum tipo de incapacidade, e não só física, como também cognitiva, visual, outras. Faço já o convite a todos para que possam vir. Boa. Obrigada a todos, gostei imenso de estar convosco e com a doutora Sandra. Até à próxima. Amanhã já podem ver no YouTube, acho eu. Outra vez, para não se esquecerem de nada. Beijinhos a todos.